Nós vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, depois 14 ao 16. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele a quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho do unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Irmãos, essa palavra, esse texto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, nós queremos falar sobre a plenitude de Deus. Os irmãos sabem que cada um de nós temos a nossa alma, o âmago da nossa alma. E todo esse corpo nosso, ele tem a vida que é dada pelo Espírito. O Espírito que está em nós, a cada um de nós, é que nos faz viver. Se o Espírito sair do corpo, o corpo se torna morto, porque o Espírito é a vida. E eu quero dizer com isso para os irmãos, que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma, ela está ligada às nossas emoções, aonde nós temos os nossos sentimentos de alegrias, sentimentos de tristezas, e enfim, na alma está alojada as nossas emoções. Ficamos emotivos, choramos, ficamos emotivos, sorrimos, cantamos, alegramos-nos. Então essa alma, ela precisa ser preenchida. Se a alma não estiver preenchida, o ser humano se torna um ser vazio. E aí, normalmente, aonde está vazio, é onde ocorre grandes problemas como frustrações, tristezas, às vezes angústias, problemas, a falta de realizações. A pessoa fica frustrada e dentro da sua frustração, ela fica então sem ser um ser realizado. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite muito bom. É que Deus, através do seu amor e através da promessa da sua palavra, e através das suas promessas reveladas a cada um de nós, Ele trouxe a pessoa bendita do Senhor Jesus para nos completar. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra de Deus prometida a nós, querido.
revela em toda a Bíblia a pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando o homem pecou, e Deus então veio e disse para Adão: Adão, maldita é a terra por causa de vós. Então Deus se dirigiu à serpente, e Deus também a amaldiçoou. E Deus naquele dia fez uma promessa e disse: da semente da mulher nascerá um varão, que pisará a cabeça da serpente. Então naquele dia Deus fez uma promessa, que Jesus viria, amém, queridos? Que o Senhor Jesus viria a essa terra, e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, segundo a revelação bíblica em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, pelo amor do Senhor, Deus na sua plenitude de graça, Ele, através do amor, enviou Jesus. E Jesus é a revelação do amor de Deus para com as nossas vidas. Então Jesus traz a revelação do amor de Deus. E a Bíblia está dizendo: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Você, por exemplo, é criatura de Deus. Você é a imagem de Deus. Você é a semelhança de Deus. Quem te criou? Deus. E Deus, olhando para cada um de nós, na sua plenitude de misericórdia, envia uma porção do seu amor, que é a pessoa de Jesus, para nos completar, salvar, resgatar-nos, redimir-nos, tirar-nos de toda obra de maldição, quebrar tudo aquilo que nos separava de Deus. Jesus vem para nos abençoar. O versículo 14 diz: o Verbo se faz carne, habita entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é estar cheio de graça? Cheio de favor. Graça, favor, uma dádiva imerecida de Deus. Jesus estende o favor de Deus sobre nós. Ele revela o favor, a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, trazendo a plenitude. A palavra do Senhor fala no versículo 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. O que é plenitude, irmão? Plenitude é a condição daquilo que nos completa por inteiro. Ele nos preenche sem deixar espaços vazios. Sua alma, que talvez esteja angustiada, sua alma que anseia por ser completa, em busca de um preenchimento, de um vazio existente, precisa comungar com Jesus, precisa se voltar para Jesus, precisa se entregar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor é a plenitude de Deus revelada para nós, que este amor me preencha, que esta graça bendita, esse favor bendito estendido do céu, venha completar a minha vida. Querido e amado irmão, eu não sei como você está enfrentando as situações que você está passando. E se você entrou aqui nesta noite com seu coração vazio, triste, frustrado com tantas coisas, por tantas lutas que te cercam, por tantas decepções que batem em você,
Mas nessa noite que você possa erguer os seus olhos, erguer a sua cabeça e você levantar a sua visão e olhar para Deus e enxergar pela fé em Cristo Jesus que você é um ser amado por Deus e que Deus enviou a sua graça e através da sua graça a plenitude do seu amor para completar a sua alma, para completar o teu ser, para te preencher esse vazio que talvez você está sentindo. Você pode receber isso nessa noite. Graça por graça. Olha, querido, versículo 16, a parte B. E a graça por graça, de favor em favor. Talvez você diga dentro de você assim, mas eu não mereceria isto, pastor. Eu não sou digno disso. Deus, nessa noite, Ele não está olhando qual é a tua posição de merecimento. Porque se Deus me julgar segundo aquilo que eu mereço, eu não serei, por Ele, querido, totalmente abençoado. Mas o que Deus olha é na pessoa bendita de Jesus, e ver que Jesus completou o projeto do seu amor em cada um de nós, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz, aonde a sua luz resplandece em cada um de nós, e através dessa luz nos iluminando, por meio da fé, nós podemos olhar e por meio da fé tocar na plenitude de Deus que nos preenche. Porque Cristo em nós, querido, é a esperança da glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Então não fique com o seu coração dizendo assim, eu não sei se mereço tal bênção, ou se eu posso ser feliz, se eu posso cantar, sorrir, bendizer, celebrar. Ah, eu não sou merecedor. Meu amado, querido irmão, Jesus te fez merecedor, porque a palavra de Deus diz agora que você é propriedade exclusiva de Deus. Você entende? Não é por você mesmo, não é pela tua justiça própria, não é pelo teu sacrifício próprio, não é por você mesmo dizendo, olha, eu sou um homem hiper justo, ou então eu sou fulano. Não, é porque Deus te amou, é porque o Verbo se fez carne, é porque Ele habitou entre nós, é porque a sua glória foi manifestada a nós, e porque graça por graça, favor por favor, Ele nos cobriu. Irmão, alguém me escreveu dizendo, religião é algo que religa a Deus. Por isso a pessoa disse, jamais aceitarei que alguém fale da minha religião, ou que alguém proteste a minha religião. E a pessoa estava brava, e eu então fiquei quieto só ouvindo, e a pessoa falou, mas você pode olhar para a Bíblia, querido, que a Bíblia não se refere à religião, mas a Bíblia se refere de Gênesis a Apocalipse, à pessoa bendita do Senhor Jesus. A Bíblia se refere de Gênesis a Apocalipse, aonde Deus vê o homem pecador, caído, desgraçado, separado de Deus. Então Deus diz, da semente da mulher vai nascer um varão, que vai pisar a serpente, ele vai vencer as obras do diabo, ele vai vencer as obras do mundo, ele vai vencer todas as obras da maldade, e nos trará
a graça, o favor. E o que nos liga a Deus, irmãos? O que nos liga a Deus é Jesus. Porque entre Deus e o homem só há um mediador, Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus? Jesus! Aleluias! Entre Deus e o homem. Então, não seja aquela pessoa que briga pela religião. Seja aquela pessoa que se entrega a Jesus. Que se renda a Cristo. Que tem uma comunhão com Cristo. Que vive a fé no Cristo. Que se fez carne. Que habitou entre nós. Que foi para a cruz como cordeiro. E na cruz pagou o preço da nossa salvação. Viver para Jesus é a melhor escolha. A Bíblia diz no versículo 17 que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei condena, a lei julga. A lei, irmãos, muitas vezes, ela sobrejuga a pessoa. A graça de Deus, o favor de Deus, Ele absolve, Ele perdoa, Ele manifesta a misericórdia de Deus. Então olha nessa noite, quão agraciado você tem sido. Como a graça de Deus tem sido estendida. Irmãos, plenitude que está em Jesus é que vai completar o seu coração. A palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19, a Bíblia diz, Colossenses 1,19, porque foi dado, e pelo agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Versículo 21, a vós também que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos e irreparáveis e inculpáveis. Queridos e amados, nós éramos pessoas separadas de Deus, sem Jesus. O homem sem entregar o coração para Jesus e sem viver a graça de Jesus, ele é um ser separado. Mas um homem que recebeu Jesus, lá em João no capítulo 1, versículo 12, todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem, meu querido e amado irmão, não tem como estar com Deus sem viver a plenitude do amor de Jesus, sem aceitar esse sacrifício real de Jesus.
aonde Jesus fez por nós o sacrifício na cruz. É verdade que nós estamos terminando um ano. E é verdade que agora entra o Natal, e o Natal as pessoas comemoram muito. E às vezes nas comemorações as pessoas às vezes erram nas suas comemorações, porque a nossa verdadeira comemoração, querido, é entender o verdadeiro sentido da revelação da plenitude desse amor que Deus enviou ao seu Filho. É entender o verdadeiro sentido do amor, do que o Cristo veio fazer na terra, do verdadeiro sentido desse amor, dessa graça, desse favor que Ele estendeu a nós. Porque o homem, pelo seu pecado, pela sua carne, pela sua natureza humana, física, ele é um ser falido. Mas Deus, rico em graça e misericórdia, querido, nos ama tanto que Jesus veio. Esse é o verdadeiro sentido de erguer as mãos e dizer: Senhor, obrigado por me amar, obrigado por me resgatar, obrigado por me comprar do mundo lá do pecado, da onde eu pertencia. Eu era das trevas, mas agora eu sou do Senhor, eu sou da luz. É reconhecer essa plenitude, é entender, meus amados irmãos, é ter esse sentido na nossa vida, é que nós devemos comemorar. Todos os dias nós podemos erguer as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, obrigado pela minha libertação. Ele nos libertou, querido. De fato, isso deve ser reconhecido. Isso deve ser colocado todos os dias na nossa vida, lembrando que Ele nos reconciliou. Versículo 21 de Colossenses 1: Vós também que noutros tempos eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Você não é mais perdido, amém? Você não é mais uma pessoa perdida no tempo. Você foi reconciliado com Deus. E essa plenitude bendita que está sobre Jesus. Amado, em Colossenses 2,9 a Bíblia diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade de Deus que está em Jesus. E a Bíblia diz no versículo 10: e estais perfeitos nele. O que nos aperfeiçoa? É Jesus, irmão. Se você está procurando perfeição nas pessoas, você não consegue encontrar. Vocês poderão olhar para a minha vida e vocês vão ver que eu tenho defeito. Vocês não vão encontrar em mim perfeição. Mas se vocês olhar para o Jesus que eu sirvo, aí vocês vão encontrar a perfeição, porque Ele é perfeito. Eu posso olhar para a vida de vocês e talvez eu encontre na vida de vocês atos de imperfeição. Porque ninguém consegue ser 100% perfeito, porque todos os homens são falíveis. Mas o Cristo que cada um serve, esse é perfeito. Perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em misericórdia, perfeito. A plenitude da divindade está sobre ele. E nele nós somos perfeitos. É em Cristo, irmão. É em Cristo. Não fique procurando perfeição nas pessoas, mas procure a perfeição no verdadeiro Cristo. Irmãos,
Nós precisamos crescer. Crescer em amor. Crescer em entendimento. E reconhecermos que toda a perfeição não está nos homens. Não está, querido, nas pessoas. Freud foi um homem inteligente. Freud foi considerado um sábio. Mas Freud olhou para si. E cheio de frustrações, ele disse: sou um ser miserável. Ele que era um homem sábio, mas olhou para ele e diz: olha, como eu sou miserável. Com toda a sabedoria que ele tinha, ele não conseguiu ser perfeito. Com toda a sabedoria que Salomão, Jesus disse que Salomão, com toda a sua glória, não conseguiu se vestir como um lírio de um campo. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio. Antes dele não houve, depois dele não haveria. Salomão falhou. Salomão errou. Os homens mais sábios, eles falham e eles erram. Os homens mais ignorantes também erram e também falham. Mas a verdadeira plenitude de sabedoria, de amor, de luz, que habitou nessa terra, que se fez carne, chama-se Jesus Cristo. Jesus. E quero dizer para todos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela rádio, digo que sem Jesus, ninguém chegará à face de Deus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Jesus também declarou: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém entre Deus e o homem, só Jesus. Somente essa plenitude, querido, que vai te completar, que vai trazer realização para a tua vida. No decorrer do ano, você que às vezes tem tanto sonho para você, você jamais será totalmente completo na realização dos seus sonhos, se você não deixar Jesus ser o maior participante e o centro da sua vida. Se você deixar Jesus de lado, se você não cuidar das coisas de Jesus, se você não se entregar por Jesus, como você vai poder desfrutar da plenitude de Deus? Eu acredito que todos que estão aqui querem ser completos. Quem quer ser completos? Então, Cristo em você vai te completar. Irmãos, atendi várias pessoas essa semana. Pessoas desde o nível mais baixo, como do maior nível, em posses ou grau de cultura. Não importa. A alma só se completa por Jesus. É Jesus. É Jesus. Você, eu, nós, todo ser humano, ele pode ser forte do jeito que for, ele pode ter em si a força que for, mas se ele não estiver ligado à plenitude de Deus, ele é um ser fraco, falível, pobre e miserável. Independente do grau que ele tenha, ele pode ser o mais pobre, ou ele pode ser o ser mais rico, ele pode ser o mais inculto, ou ele pode ter a maior cultura. Sem Deus é miserável, é pobre, é incompleto, é falido.
pode ter todas as posses que pensar. Sem Jesus, ele está fora da plenitude de Deus. A plenitude de Deus, sim, ela nos completa. Dentro da plenitude de Deus, o pouco que temos pode se tornar bastante, muito. Por quê? Porque Deus completa. Deus completa. Sabe, esse amor é profundo, essa graça é profunda, essa unção é profunda. Por isso, meu querido, se entregue, se renda, deixe essa natureza divina penetrar em você, no seu coração. Deixe esse amor te possuir. Viva esse amor na tua vida. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Se as pessoas buscarem só poder, fama, glória, riquezas, se as pessoas pensar que todas essas coisas completarão elas estão enganadas. Porque só Deus nos completa. Irmãos, eu conheço pessoas de níveis altos, mas que choram e diz: pastor, a minha alma parece que está sangrando. Por quê, irmãos? Porque a sua esperança está nos seus bens. A sua esperança está, às vezes, naquilo que elas possuem. A sua esperança está, às vezes, nos seus diplomas. Amados e queridos irmãos, um ser sem Jesus e sem a sua plenitude é vazio. É vazio. Somente Jesus completa. E Ele quer que essa natureza divina venha completar em nós. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Versículo 4: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Você tem percebido que no mundo a corrupção, essa palavra concupiscência, tem às vezes dominado o mundo? E quantas pessoas, querendo buscar glória, elas se corrompem e elas deixam com que a concupiscência do mundo as dominem. E aí, por um tempo, elas parecem com a face cheio de glórias, aplaudidas pelo mundo, aonde os holofotes do mundo estão sobre elas, nas capas de jornais, nas capas de revistas, elas aparecem sorrindo, elas aparecem de uma forma toda elegante. E dentro dessa vida em que o mundo às vezes estampam elas, aparentemente aparece, todas estampadas pela mídia. Mas o que há dentro delas?
o que está dentro daquele ser humano. O que está por dentro, elas não se completam. Pessoas que já teve 4, 5, 6 mulheres, maridos, não se completam. Estão debaixo dos holofotes. Querido, e na verdade não vão mesmo se completar, porque elas são engodadas pela concupiscência do mundo. Elas estão dominadas pela corrupção. E muitas pessoas, quando elas atingem esse nível, elas parecem como poderosas por um tempo, mas quando a máscara cai, aparece a face delas real. Nós estamos vendo o nosso Brasil. Quantas pessoas passou aí batendo no peito, se julgando poderosas, e elas estão aí estampadas hoje como bandidos e ladrões, como pessoas corruptas, que roubam os seres mais pobres, que tira dos menos favorecidos. Aqueles mais quebrados, eles vão lá e tiram deles. Essas pessoas são miseráveis. Estão apodrecidas pela corrupção e pela concupiscência do mundo. Querem ser estampadas como famosas. Mas eu quero dizer para você, querido, que essas pessoas estão precisando do Cristo verdadeiro. Estão precisando da verdadeira justiça que vem de Deus. Estão precisando do verdadeiro amor que vem de Deus. Porque todo o poder que Deus dá para o homem, todo o poder que Deus dá para o homem, é para o homem abençoar o seu próximo. Guarda essa palavra aqui, ó. Todo o poder que Deus dá para o homem é para ele abençoar o seu próximo. Aquele que mais tem, mais será cobrado. Então, se Deus tem permitido tamanho poder e capacidade na tua vida, é para que você abençoe o seu próximo. Para que você abençoe. Olha o que Deus tem feito com você. Talvez você não é uma pessoa que tem aí abundância de bens, você não é uma pessoa que está estampada nos jornais, você não é uma pessoa famosa. E eu não tenho fama nenhuma, mas isso não me incomoda, porque o mais importante é você ter aquele que tem a plenitude de toda a divindade, que é Cristo Jesus. E porque isso te completa. Veja bem, irmão, mesmo que você não tenha tudo isso, você tem o Cristo cheio de amor. E você tem condição de semear amor na vida das pessoas. Você tem condição que essa natureza divina que foi implantada na tua vida, seja também implantada ou plantada na vida das pessoas. Você tem condição de abençoar outras pessoas. Você tem condição de repartir isso com as pessoas. O amor de Deus que habita em você. Quantos aqui querem ser um abençoador? Então você pode. Se a plenitude de Deus habita em você, você pode. Você pode melhorar a tua casa, você pode melhorar o teu trabalho, você pode melhorar o mundo social em que você vive. Por onde você passar, você pode testemunhar desse amor que Jesus plantou na tua vida. Essa plenitude da graça que Ele colocou em você. Se em 2017 você semeou pouco, em 2018 aumenta a tua semeadura. Porque quanto mais você aumentar a tua semeadura, maior será a tua colheita. Maior será a tua colheita. Irmãos, ninguém semeou mais do que Jesus. Não tem ninguém que doou mais do que Jesus. Porque Jesus deixou a maior glória
para pisar no maior tormento. Para ele pisar no maior tormento, ele fez uma doação da plenitude da divindade que estava sobre ele. E a Bíblia diz que, tendo Jesus passado pela morte de cruz, a morte mais humilhante, Deus deu para ele o mais poderoso e o mais poderoso nome, que está acima de todo nome: Jesus Cristo, Filho de Deus. Você percebe que ele herdou o mais excelente nome? Por que ele herdou o mais excelente? Porque ele deu o mais de si. Se doe, viva para Deus e deixe a plenitude de Deus habitar em você. Querido, eu quero orar com vocês nessa noite. Se você não realizou todos os seus sonhos esse ano, calma. Se você viveu sobre a vontade de Deus, o melhor tem sido feito na tua vida. Porque Deus conhece você. E o melhor de Deus é o melhor para você. É o melhor para mim, é o melhor para nós. O mais importante é viver para Deus. É todos os dias acordar e dizer: Senhor, obrigado, estou aqui, vamos caminhar juntos. É viver com Deus. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos: quando Deus abençoou Israel, existe uma impetração da bênção que diz assim: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito bem, o rosto do Senhor, os seus olhos, vai caminhar contigo. Quantos querem os olhos de Deus contigo? Então, ouça isso agora. Respeite a face de Deus. Respeite os olhos do Senhor. Por onde você passar, por onde você entrar e sair, os olhos do Senhor estarão sobre ti. Ele vai contigo. Como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Você percebe que aonde o poder, a fama e as glórias às vezes não entram com você, os olhos da maior plenitude estão sobre ti, que é Deus que te completa. Eu quero orar com você. Fica em pé, nós vamos orar agora. Enquanto isso, queridos, ainda é cedo, não é nem 9 horas, nós vamos orar agora, e nós vamos assistir aqui um teatro. Eu peço aos irmãos que já, enquanto nós oramos, organize aqui, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus. As pessoas que vão organizar o púlpito, organize aqui. Nós vamos orar nesta noite e te abençoar. Você ouviu essa palavra? Nessa noite, eu te convido, querido, se render a Cristo. Pare de olhar pessoas. Pare de se apegar apenas em coisas físicas. Desligue um pouco da matéria. Se liga em Deus. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Abra os seus olhos da fé. Abra o seu olhar da fé nessa noite. Que você tenha uma visão de fé para você receber da plenitude de Deus. Feche os seus olhos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que nenhuma distração roube de você agora aquilo que você precisa receber de Deus. Amém? Amém, irmãos? Não deixe nenhuma
visão roubar o que você tem para receber de Deus. A distração que há em você, você não consegue concentrar a tua mente. Você não consegue parar, irmão. Você não consegue parar para orar. Não deixe isso agora acontecer, mas em nome de Jesus, concentre a sua fé naquele que tem todo o poder. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra nós estamos nessa noite, Pai. E existe ainda uma voz que muitas vezes é negativa, e essa voz negativa quer roubar de nós Suas promessas, Sua palavra. Nós rejeitamos essa voz negativa, Senhor. E nós nos apossamos da vitória, da plenitude do amor, da plenitude da bênção que nos completa, da plenitude da alegria que completa o nosso ser, que completa a nossa alma, que completa o nosso espírito, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, essa pessoa que está orando junto comigo, meu Deus, que ela seja completa nessa noite, que a graça, o favor, a unção do Espírito Santo, o teu amor completo, preencha esse coração, preencha essa mente, preencha essa alma, preencha essa vida, na qual ela poderá dizer: bendito é o Deus que eu sirvo. Em o nome de Jesus, nós oramos, desde as crianças até os mais experientes, ó Deus, que a Tua bênção cubra cada um, meu Pai. Que o Teu amor cobre cada um dos nossos irmãos. Que a revelação profunda do Senhor complete cada um, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, declaramos para a glória do Senhor a bênção da Tua palavra que é revelada a cada um de nós. Em o nome de Jesus. Senhor, abençoa as crianças pequeninas nesse lugar. Os pais que estão, Senhor, pelos corredores, pelos pátios. E às vezes, meu Deus, elas não conseguem, de uma maneira, estar no momento do culto concentradas pelos cuidados, mas o Senhor cuida deles nesse período, Pai. Cuida dessas crianças também, ó Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Que o Senhor continue te abençoando, te agraciando, te sustentando, te capacitando. Viva o amor, amém, queridos?